Amada igreja, nós vamos meditar nessa noite um texto que está no livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler os primeiros 4 versículos. Será uma meditação, porque nossa igreja está completando 95 anos. Vamos meditar um pouquinho sobre a igreja. Atos, capítulo 13, os 4 primeiros versículos. Amém? Diz assim o texto bíblico: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, esperamos, ó Pai, que o Senhor tenha se alegrado com cada parte desse culto que prestamos ao Senhor até aqui. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, que o Teu Santo Espírito nos convença do que precisamos mudar e assim adorar e exaltar o Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. No último dia 14, foi comemorado o Dia do Presbiterianismo Nacional e também o Dia das Missões. Essa data foi escolhida porque no dia 12 de agosto de 1859, chegava ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, o missionário Ashbel Green Simonton, o qual foi o fundador da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Simonton era um representante típico do calvinismo norte-americano e também fruto dos avivamentos que ocorreu lá, do fervor missionário no país no século XIX, mas ele teve um curto período de vida, durou apenas 8 anos após a sua chegada. Mas nesse breve período, ele lança as bases do presbiterianismo nacional, fundando a primeira igreja em 1862, o primeiro jornal em 1864, o primeiro presbitério em 1865 e o primeiro seminário teológico em 1867. A primeira tentativa da igreja presbiteriana para chegar aqui no Paraná se deu através do reverendo José Manuel da Conceição, um ex-padre, que foi evangelizado por Alexandre Blackford, que era cunhado do Simonton. E aí, eles se achegam em Castro, porque a irmã desse ex-padre, morava ali, ela era professora, e ele começa essa evangelização, mas não vai avante. Em 1884, se começa uma evangelização efetiva de Curitiba, e ela é trazida através do reverendo George Landes, que também contava com o apoio do reverendo Chamberlain, que é um dos que ajuda, que está na formação do Mackenzie. Nesta ocasião, esses missionários enfrentaram grande perseguição religiosa, mas isso foi muito interessante, porque essa perseguição despertou nos ouvintes o interesse para saber o que estava sendo pregado. Em setembro de 1888, a igreja presbiteriana se torna independente em relação à igreja dos Estados Unidos. Em junho daquele ano, é organizada a Igreja Presbiteriana de Curitiba e a Igreja Presbiteriana de Castro. A Igreja Presbiteriana de Curitiba, ela foi a primeira, e um certo dia, o reverendo Luiz Lenz, ele, conversando comigo, ele decide iniciar um ponto de pregação no Capão das Amoras. E ele chega nesse local e começa a tocar vários hinos
e isso desperta a curiosidade das pessoas ao redor, e nesse domingo que ele faz isso, ele junta 150 pessoas. Nesse momento, eles sobem numa tina e pregam o Evangelho. A igreja, nossa igreja, ela também fez aniversário nessa semana. Ela foi organizada em 9 de agosto de 1958. Ela tem no seu DNA a vocação missionária. A Silva Jardim, ela plantou várias igrejas, a igreja do Fazendinha, do Champanhar, Boa Vista, Shalom, Almirante Tamandaré, Campo Magro, Betel e Filadélfia. E saiu daqui alguns pastores, o reverendo Franklin, Anísio, Luiz Eduardo, Kassab, José Rodrigues, João Assi, Charles Monteiro e o nosso presbítero João Rocha falou assim, e o Paul também, que está lá em Londrina. Ponta Grossa, obrigado, em Ponta Grossa. É uma igreja que tem essa essência, essa vontade de evangelizar. Por isso eu escolho, para trazer como meditação nessa noite, a igreja de Antioquia, pois ela começou com cristãos que foram perseguidos em Jerusalém, eles fogem para aquela cidade, e também há uma movimentação de alguns cristãos de Chipre e Cirene, e migram para ali e formam a igreja. Foi ali que os seguidores, pela primeira vez, foram chamados cristãos. E também Paulo inicia suas 3 viagens missionárias. Olha, a igreja invisível, ela é escolhida por Deus para ordinariamente comunicar o chamado divino aos eleitos. Ela é o meio pelo qual a convocação de Deus chega até os predestinados para a vida eterna. Por ela, Cristo é anunciado de maneira convincente a todos o que Deus preordenou. Quando olhamos para a igreja de Antioquia, nós percebemos algumas características que nós, como igreja, podemos aprender com ela. Ela também é uma igreja missionária, como eu creio que também a nossa igreja é. E eu queria propor para a igreja o seguinte tema: uma igreja em missão. E, tirando do texto, uma igreja em missão é uma igreja diversificada, é uma igreja que adora, é uma igreja que é orientada pela palavra e pelo Espírito Santo. E nesse pensamento, quando você olha para essa liderança que está no versículo 1, que é citado o nome de 5 homens, a gente percebe essa igreja que é diversificada, composta por pessoas das mais variadas origens, status e educação. E ela era assim porque ela era aberta para as pessoas. Ela tinha uma liderança que não era só alguns que poderiam ocupar aquela posição, mas também continha as mais variadas visões. Os 5 líderes que estão lá, que a gente já mencionou, o primeiro deles é Barnabé, que é um judeu natural de Chipre, que a gente já leu um texto falando dele. O outro é Simeão. Olha só, dá uma olhadinha no primeiro versículo. Simeão, tem um sobrenome. Qual é o sobrenome de Simeão? É Níger, que significa que ele era negro, possivelmente vindo da África. Possivelmente esse Simão era o Simão Cirineu, que tinha o que está registrado lá em Lucas 23, 26, ele tinha filhos, Alexandre e Rufus, e estava entre os cristãos de Roma, e esse Simão, ele é o Simão que carrega a cruz de Cristo. Em Marcos 15, 21, vai dizer o seguinte: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Em Romanos vai dizer: saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Um estudioso vai citar esse texto dizendo o seguinte: seria maravilhoso que o homem cujo primeiro contato com Jesus foi carregar-lhe a cruz, uma tarefa que com certeza o molestou, agora ele é um dos principais responsáveis para levar diretamente a história da cruz a todo mundo. E aí os outros
que estão aí no versículo 1, é Lúcio de Cirene, Manaém, que é alguém que alguns estudiosos acreditam que a mãe dele criou o Herodes, e por fim, Saulo, o judeu que é nascido em Roma, que é da Cilícia. Aí você pode perguntar assim, Ricardo, mas o que isso tem a ver conosco? A nossa igreja, ela tem recebido várias pessoas nos últimos tempos, das mais diversas experiências religiosas. Tem uma liderança que é heterogênea, um conselho que possui várias origens, mas que tem apenas um objetivo. A Silva Jardim, ela é uma igreja amadurecida pelo tempo que tem. Ela toma decisões sobre a direção do Espírito. Tem levado a mensagem do Evangelho durante esses 95 anos de diversas formas, mas com certeza através da proclamação do Evangelho. A verdade é que aqui existem homens e mulheres que buscam com sinceridade a fazer a vontade de Deus. Em Marcos 13, 47, vai dizer o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Sendo uma igreja que ela é aberta a todas as pessoas, recepcionando, como fez tão bem hoje o nosso pastor, tentando integrar essas pessoas, buscamos ter a oportunidade de anunciar o verdadeiro evangelho às pessoas. Há uma diversidade de professores que ensinam das diversas formas e nós aprendemos com todos eles. Mas o ensino sempre é um ensino reformado, combatendo as heresias comuns nos nossos meios, nos meios de comunicação. João Calvino disse certa vez que o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. A Silva Jardim, ela tem poucos espaços. Nós não temos 300 locais aqui para você sentar. É porque já no início, nesse pensamento, a igreja não tem a ideia de ser uma grande igreja, mas que toda vez que houver um grande número, uma nova igreja se forma. A busca de romper esses muros e atingir as pessoas com o Evangelho. Nós vemos aqui um presbítero, que o nome dele é Josué, que ele pegou e levou o Evangelho em outras direções. Buscou com muita intensidade fazer isso. Pessoas que assistem os nossos cultos, que são transmitidos, elas vêm nos conhecer. E realmente, a partir daí, há um desafio, há um compromisso, há um desejo nosso que essas pessoas se tornem membros da nossa igreja. Aprendemos com a igreja de Antioquia que devemos ser uma igreja aberta para outros, ter uma diversidade. Então, assim, uma igreja de missão é uma igreja diversificada, mas é uma igreja também adoradora. Olha no texto bíblico, no versículo 2. Aí há uma expressão: e servindo eles ao Senhor. Essa palavra, no grego, no original, ela tem a ideia de alguém que ajuda no serviço público, ou alguém que faz o serviço público de forma paga. Mas, no sentido religioso, era o serviço prestado por sacerdotes e os seus auxiliares. Então, uma tradução livre, é possível nós dizermos o seguinte: e cultuando eles, adorando eles. Então, enquanto a igreja de Antioquia estava adorando, através do culto e jejum, o Espírito vai e fala à igreja. E a igreja de Antioquia obedece prontamente. Ela é chamada à evangelização a outros povos e ela prontamente se coloca nessa posição. Neste versículo específico, nós vemos o início, ou melhor, do capítulo. É o início da evangelização. Essa evangelização que atinge até os confins da terra. Parece que quando nós, como igreja, adoramos, essa adoração, o resultado dela é a prática.
da missão. Essa missão não precisa ser em terras distantes, você não precisa ir em locais muito distantes. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. A Igreja Silva Jardim é você. A Igreja Silva Jardim sou eu, somos nós. Se você ora, a Igreja Silva Jardim é uma igreja que ora. Se você faz jejum, a Igreja Silva Jardim é uma igreja que faz jejum. Se você serve, a Igreja Silva Jardim é uma igreja que serve. Se você é comprometido com a missão de Cristo, a Silva Jardim é uma igreja missionária. Nós somos a igreja. Esse prédio é o templo, mas eu e você somos a igreja. Não tem como você dizer assim: a Igreja Silva Jardim não faz isso, se você não faz. Se você faz, a igreja faz. Olha só o que está em João 14, 18. Aqueles que aceitam meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Se nós amamos a Jesus, nós obedecemos. Ainda na pergunta 46 do breve catecismo, e diz assim: o que exige o primeiro mandamento? O primeiro mandamento exige que nós o conhecer e o reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal adorá-lo. Quando Abraão ouviu o chamado de Deus, ele saiu para um local onde não sabia. Ele não teve orientação, ele não teve nada específico, ele apenas escuta o chamado e obedece. Da mesma forma como aconteceu com a igreja de Antioquia, e como aconteceu com a nossa igreja no passado, que começaram um trabalho sem saber. Eles apenas começaram a cantar, e naquele dia se reúne mais de 100 pessoas, e ali se começa o trabalho. A adoração, ela resulta em missão. Devemos ser ousados na fé. Um estudioso vai dizer sobre esse texto que escolhidos e enviados, comissionados e enviados. Nós não somos chamados apenas para ouvir do Evangelho. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. O nosso Deus, desde o primeiro momento, é um Deus missionário. A adoração, ela desemboca na missão. Eu vou repetir uma frase do nosso pastor que diz assim: adoração sem missão é alienação. Missão sem adoração é movimento. A igreja de Jerusalém, ela estava voltada para si mesma por alguns costumes, e eu não estou falando de fundamentos, mas a igreja de Antioquia, ela se volta para a missão, se volta para fora. Nós aqui na Silva Jardim, nós temos um legado, temos uma história de duas Marias. Essas duas Marias, elas abriram o seu lar para anunciar o Evangelho e também discipular pessoas. Essas duas Marias é a nossa professora Maria Helena e a nossa irmã Maria Lina. Eu tive a oportunidade de ir na casa da dona Maria Lina, nossa irmã. Ela tem uma mesa imensa, e ali ela anunciava o Evangelho e discipulava. Se nós olharmos no nosso bairro, há uma grande expansão imobiliária. E talvez uma pergunta que a gente precise fazer: o que eu posso realizar? Como eu posso pregar o Evangelho? Como eu posso expandir esse Evangelho? E talvez a resposta seja da mesma forma que o reverendo Lenz fez. Se colocar à disposição, proclamar, abrir as portas da nossa casa e realmente compartilhar aquilo que aprendemos até hoje e celebrar os atos de Deus. Nós somos convidados nesses 95 anos a realmente nos alegrar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mas a gente precisa também olhar para o futuro e saber o que nós vamos fazer, porque
Os nossos irmãos do passado nos passaram o bastão. Precisamos levar esse bastão à frente. Devemos, lógico, respeitar esse tempo de pandemia, e talvez não seja possível você ter pessoas estranhas dentro do seu lar, mas podemos fazer muitas coisas com a orientação do Senhor. A missão, ela não é desenvolvida apenas pela liderança da igreja. Nós adoramos com o estilo de vida que adora a Deus, nós oramos, fazemos jejum, fazemos o que Deus quer, mas precisamos ir além disso. Precisamos estar dispostos a compartilhar aquilo que aprendemos até aqui. Uma igreja em missão é uma igreja diversificada, é uma igreja que adora, mas é uma igreja que é orientada pela palavra e pelo Espírito Santo. Um outro estudioso vai dizer que ele enfatiza que a decisão divina já estava tomada antes de ser revelada. Deus já tinha decidido quem iniciaria a missão, antes mesmo de revelar. A igreja de Antioquia era uma igreja dirigida por Deus e pela sua palavra. Se você olhar no primeiro versículo, vai estar lá escrito: ela tinha profetas e mestres. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que profetas poderiam ser mestres, mas mestres não poderiam ser profetas. Mas essa igreja era uma igreja que estudava a palavra de Deus, como está no versículo 1. Ela é uma igreja que busca a face de Deus em oração, está no versículo 3. É uma igreja que obedece a Deus, está também no versículo 3, fala sobre isso. E ela, como já disse, ela busca com todo o desejo o que Deus manda, ela obedece. O Espírito Santo, ele é livre e soberano na condução do destino da igreja. Eu estive numa igreja recentemente e ela tem aproximadamente o tempo dessa igreja, mas ela está num outro tempo. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer, porque ele é soberano. O Espírito se manifesta de forma centralizada dentro da palavra, porque a palavra é do próprio Deus. Uma igreja que jejua e ora é uma igreja que, de uma forma, tem uma comunhão muito maior com o Senhor. O Espírito fala através de homens. A mensagem que ordena, quando fala no versículo 2, separai, é uma ordem, é um imperativo. E ela manda separar esses dois homens. John Stott, ele vai dizer o seguinte: não seria certo dizer que o Espírito enviou, instruindo a igreja a fazê-lo, e que a igreja os enviou por ter recebido instruções do Espírito? Esse equilíbrio é sadio e evita ambos os extremos. O primeiro é a tendência para o individualismo, pelo qual uma pessoa alega a direção pessoal e direta do Espírito, sem nenhuma referência à igreja. O segundo é a tendência para o institucionalismo, pelo qual todas as decisões são tomadas pela igreja sem nenhuma referência ao Espírito. Apesar de não podermos negar a validade da escolha pessoal, ela só é sadia e segura quando vinculada ao Espírito e à igreja. A vocação, ela é reconhecida pela igreja. Quando alguns irmãos daqui se levantam para ser pastores e entre outras vocações, é a igreja que reconhece. A Silva Jardim não pode fazer uma obra de Deus sem a direção do Espírito Santo. Ele nos foi enviado para estar sempre conosco. Nos vídeos de comemoração dos nossos 95 anos, a maioria das famílias aponta o seguinte: o ponto forte da nossa igreja é a palavra, é a doutrina. Há um esforço constante de estudar a palavra. Existem vários homens que são usados, homens e mulheres são usados pelo Espírito Santo em nossas reuniões, dentro da palavra de Deus, guiando-nos a toda a verdade. Precisamos, como igreja, a depender do Espírito Santo.
Nada acontece na nossa igreja sem que seja a obra do Espírito Santo. O povo do Antigo Testamento, Deus agia nele e tinha uma força centrípeta. As ações de Deus atraíam outros povos para o povo de Deus. Já no Novo, é centrífuga. Deus age e permitindo perseguições, permitindo várias situações que o povo seja espalhado nos locais mais distantes. E isso sempre com a companhia do nosso Senhor. Em Marcos 16, 20 vai dizer o seguinte: cooperando com eles o Senhor. A palavra impulsiona para a missão. A missão sempre é inaugurada e iniciada pelo próprio Deus. A palavra ela é impulsionada para o anúncio do Evangelho, sempre guiado pelo Espírito Santo. Quando eu e você recebemos algum texto, hoje de manhã foi dito que Deus é amor. Tem um pastor, o pastor Otoniel, ele já saiu no Parque Barigui só dizendo o seguinte: Deus é amor. Ele saiu evangelizando apenas dizendo: Deus é amor. Não importa quanto você tenha de conhecimento, você foi chamado, você tem ouvido no passar dos anos, você tem recebido, mas você tem recebido para poder compartilhar. E é simples. Quando você fica preocupado com o quanto você tem de sabedoria humana, de manipulação, de persuasão, essa sabedoria só serve para você dizer o seguinte: eu converti. Eu converti tantos. Você tira a glória de Deus e puxa a glória para si. Quando você só diz, Deus é amor, a obra de salvação é do Senhor. Nós, como igreja da Silva Jardim, nós caminhamos para mais 100 anos, mas nós precisamos ter em nós qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Continuar realmente nos empenhando. Eu quero contar uma pequena história e assim encerro a minha mensagem. No jardim, tinha várias árvores. E tinha macieira, limoeiro, tinha algumas flores, tinha uma roseira também, né? Mas tinha uma árvore que estava triste. E ela estava triste porque ela não sabia qual era o propósito, qual era a razão da sua existência. E aquela que era macieira chegou para ela assim: busque dar maçãs. Olha que fruto bonito. Busque dar maçãs. E ela se esforçou e não conseguiu. A roseira chegou próximo, assim: olha que belas rosas eu tenho. Se esforce para dar rosas, está chegando a primavera. E a árvore novamente se esforçou e não conseguiu. Chegou uma coruja e falou o seguinte: você não é nenhuma dessas plantas, nenhuma dessas árvores. Você tem o seu próprio propósito, tem a sua própria razão. E como se viesse uma voz interna, falou para ela assim: você é um carvalho. Você é aquela que vai trazer grande sombra para aqueles que estão caminhando. Os seus galhos vão servir para ninhos, para as aves virem e colocarem ali os seus ovos e trazer vida. Você será vista na paisagem, será bela. E ela se tornou contente com o propósito da sua vida. A Igreja Silva Jardim é um local que realmente existe para isso, é um local de vida. É um local que há muitos anos serve para refrigério, para amparo para o cansado, serve para realmente ser referência na cidade de um local que se anuncia o Evangelho. Que nós continuemos assim, continuemos ensinando a palavra, adorando e recebendo cada vez mais irmãos e irmãs das mais diversas origens. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pai bendito, no nome de Jesus, eu te dou graça porque Tu és o nosso Deus. Nós comemoramos 95 anos de existência nesse lugar. O Senhor nos colocou aqui com um propósito
dia após dia, domingo após domingo, o Senhor tem trazido novas pessoas para cá. Pessoas que vêm de locais distantes, crendo que aqui vão receber o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que nunca nos desviemos do nosso propósito, que realmente continuemos nessa missão, que desde o primeiro momento o objetivo era salvar almas. Assim oramos no nome de Jesus.